Bom dia! Bem-vindos à nossa live de quarta-feira. O tema dessas lives de quarta ao meio-dia durante o mês de janeiro vai ser anatomia contemporânea. Então, na semana passada, a gente falou sobre a glândula pineal e hoje a gente vai falar sobre a glândula pituitária. Bem-vindos, Luiz, Paula, Tereza, Vivi, sejam todos muito bem-vindos. Val, ô Geraldo, tudo bem? Bem-vindos, pessoal. E aí, gente, conseguiram assistir a live da semana passada sobre a glândula pineal? Oi, Keila, conta aqui pra mim se você conseguiu assistir a live. Semana passada a gente falou sobre um aspecto importante, né? E olha, essa live, para quem não assistiu da glândula pineal, tá lá no YouTube, tá bom? Só você entrar no meu YouTube, Ana Otsubo, tem uma playlist chamada Live, entra lá e aí você pode assistir a live da semana passada, tá bom? Quem que assistiu, gente? Me conta aqui. Quem que assistiu a live da semana passada? A Tereza, a Ingrid, quem mais? A Estela que tá aqui eu sei que assistiu, o Geraldo também assistiu, quem mais assistiu a live? Projeto de Luz, a Rê Benedete, ótimo, muito bom. Então, para quem não assistiu, fica a dica aí de entrar lá no meu YouTube, tá bom? Eu tenho feito assim, gente, a gente faz a live, fica 24 horas, e daí eu subo pro YouTube e fica lá, tá bom? Então lá você pode assistir no seu tempo, e fica lá numa playlist chamada de live. Oi, Andréia, tudo bem? Agora, antes da gente começar, queria que você me falasse o que você gostaria de transmutar em 2023? Escreve para mim uma palavra aí. O que você gostaria de transmutar em 2023? Vou esperar aqui. Bom, deixa eu ver o que eu gostaria de transmutar em 2023. Mas uma das coisas que eu gostaria de transmutar são algumas crenças fixas, talvez que eu tenha na minha cabeça e que precisam ser mudadas. A Célia colocou que ela quer transmutar dor. Quem mais? Vamos ver aqui, quem mais? Quem mais quer transmutar coisas em 2023? Tem tanta coisa boa que a gente pode aspirar, né, para desejar para 2023, transmutar esses políticos, transmutar a saúde, muito bom. Procrastinar, essa é uma questão que acho que todo mundo tem, né, procrastinar. Apego ao passado, muito bom. Conhecimento, transmutar conhecimento é tão importante, né, gente? Não ficar dentro da caixinha do conforto, né, e do conformismo e das ideias lá do passado que já foram ressignificadas. Transmutar a fáscia, testemunhar relações verticais para relações horizontais, muito bom, muito importante. Relações de igualdade, né? Ah, que bom, pessoal. Muito bom. Outra coisa, vocês estão sabendo que a gente abriu um grupo no WhatsApp com o tema Anatomia Contemporânea. E esse grupo no WhatsApp eu vou colocar, por exemplo, o material que eu falo aqui. Por exemplo, hoje eu vou citar um artigo e aí eu vou colocar esse artigo lá no grupo do WhatsApp, tá bom? Então, se você quer entrar nesse grupo do WhatsApp, só entrar na minha bio e tá escrito lá Anatomia Contemporânea. Aí você clica lá, você vai ser direcionado para o grupo do WhatsApp. E durante esse mês eu vou colocando artigos, talvez imagens também eu vou colocar lá dentro. Então é mais material e conteúdo gratuito aí para vocês, tá bom? Só ir na minha bio e clicar onde eu digo anatomia contemporânea, tá?
E quem mais aí, quero saber, quem que tá aqui que já fez o meu curso grupo no WhatsApp, tá? Não é no Telegram. Quem aí já fez o meu curso de anatomia contemporânea, certificação de anatomia contemporânea? Eu dei o ano passado, logo depois que eu voltei do meu curso de dissecação em Londres. Quem é que já fez esse curso aí? Coloca para mim, para eu saber que você já fez. A gente vai abrir novas vagas para esse curso em fevereiro, tá? Então a gente vai abrir mais possibilidades para quem quer estudar mais sobre anatomia contemporânea. A Rê fez, muito bom. A Tieme, muito bom, gente. Eu tô preparando um módulo novo para esse curso. O Luiz está concluindo, falta pouco. A PL Pedroso tá a fim de fazer, legal. Fica atenta, tá? Porque a gente vai abrir as vagas em fevereiro. Muito bom, gente. Então, olha só, pessoal, vamos pegar lápis e caneta, porque a gente vai falar hoje sobre a glândula pituitária, tá? Não sei se você concorda comigo, mas cada vez mais eu percebo que a gente, como profissional do movimento, seja você físico, educador físico, professor de yoga, de pilates, enfim, cada vez mais a gente tem que ter conhecimento do corpo como um todo, de todos os sistemas, entender como eles se integram para poder oferecer para o nosso cliente uma melhor sessão de movimento, uma melhor sessão de fisioterapia, né, um melhor atendimento de forma geral. Isso para mim fica cada vez mais claro. Quanto mais eu estudo, mais claro fica para mim o quão importante é a gente conhecer esses outros sistemas. E uma das coisas que me motiva a estar aqui com você e principalmente a falar sobre anatomia contemporânea é essa necessidade que eu tenho, né, de querer mostrar para vocês o quão importante é nós conhecermos a integração desses sistemas do corpo, tá? Porque isso tem uma repercussão quando a gente vai tratar, bolar uma aula de movimento, isso tem uma repercussão, tá bom? Não sei, mas na faculdade de fisioterapia, eu sou formada há 30 anos, eu não vi muito disso, né? A gente ficou muito focado no sistema musculoesquelético, né? E a gente teve pouquíssimas aulas sobre, sei lá, glândulas, fígado, coração, foi meio en passant, né? E também naquela ocasião, há 30 anos atrás, não se viu o corpo de forma tão integrada, então falava-se muito isoladamente de cada víscera, né? E não conseguia fazer a correlação entre as estruturas. A anatomia contemporânea, ela traz para você esse olhar dessa integração dos sistemas, eu vou falar muito isso hoje, traz esse olhar da fáscia, né? E quando a gente fala em integração dos sistemas, a gente pode falar não só da fáscia, mas também dos conceitos da biotensegridade. Então é com esse novo olhar que a gente traz aqui para vocês uma releitura das estruturas corporais. E vamos começar então hoje pela glândula pituitária. Bom, pessoal, a glândula pituitária, ela também é muito conhecida como hipófise, né? Muitos de vocês já ouviram falar sobre a hipófise. Aonde que ela tá, Ana? Bom, ela tá num local no cérebro chamado de célula túrcica, tá? Que fica logo abaixo do hipotálamo. Agora, essa glândula, ela não tá lá pendurada assim no nosso cérebro, né? Ela meio que fica alojada numa bolsa assim, tá? Então, essa região que a glândula está se chama célula túrcica, tá? E ela fica próximo ao hipotálamo, tá? Se a gente for pensar isso e tentar traçar e imaginar o local dela, a gente faria o seguinte: a gente pensa no quiasma óptico e essa glândula estaria bem na intersecção dessas estruturas. Então, uma forma também da gente imaginar onde ela está
E muitas pessoas, quando fazem a meditação da glândula pituitária, imaginam ela localizada entre o quiasma óptico, tá? Outra forma é você pensar a base do nariz e ir lá para trás na base do nariz, tá? E lá também está alojada, então, essa glândula, a glândula pituitária. Bom, falado isso, o Gil Hadley, que é um grande estudioso, rolfista e um grande anatomista, ele fala que a frequência da glândula pituitária, ela é muito próxima à frequência da luz visível, tá? A gente vai abordar isso um pouco mais pra frente. Mas já fica aí para você um nome de referência, caso você queira ver algo mais sobre anatomia, é o Gil Hadley, tá? Qual que é a função dessa glândula? Bom, em termos gerais, você pode colocar que a função dela olha que importante para você que tem paciente ou aluno, facilitar a conexão social, essa interação social que você faz diariamente quando você recebe um cliente no seu consultório ou no seu estúdio. Número 2, ela ajuda a gente a reagir contra o estresse ou contra perigos. Também é alguma coisa que você deve fazer com frequência, né? Perigos e estresse, principalmente o estresse, são temas muito atuais. E eu diria até mais, gente, a gente tem que aprofundar essa fisiologia do estresse, porque aqueles profissionais do movimento e da saúde que não estiverem por dentro de mecanismo de estresse, inflamação e imunidade, vão estar para fora do mercado, tá? Se atente a isso. E uma outra coisa é que essa glândula libera hormônios. Tá? Então, 3 coisas muito importantes a gente já viu aí. Conexão social, está relacionada ao estresse e ao perigo e libera hormônios, tá? E a gente sabe, principalmente as mulheres aí, sabem que o que seria do nosso corpo sem esses hormônios, certo? Bom, e ela atua, como a gente começou já falando a live, ela atua com outras estruturas. E quem é parceirinho dessa glândula é o hipotálamo. Então, hipotálamo e glândula pituitária são os best friends, são os melhores amigos. A glândula pituitária também é chamada por muitos como a glândula mestre. Você vai entender o porquê logo mais, tá? Então, é graças a essa união, né, entre hipotálamo e glândula pituitária que a gente, presta atenção, pensa, sente e percebe estados emocionais. Vou repetir porque isso é importante, você depois deve refletir sobre isso. É graças a essa união entre glândula pituitária e hipotálamo que você pensa, sente e percebe estados emocionais, tá? Também tudo a ver com o que você passa aí no seu dia a dia, tá? Como é que se dá essa interação entre essas duas estruturas? Gente, ela se dá por uma estrutura anatômica chamada infundíbulo, tá? É um nome esquisito pra caramba, mas eu adoro falar esse nome, infundíbulo. Então é como se fosse uma ponte que une o hipotálamo com a glândula pituitária. Muito bom. Glândula pituitária, ela é dividida em duas, a parte posterior e a parte anterior, tá? Vem comigo. A parte posterior, ela é formada embriologicamente por tecido neurológico, tá? Então, a parte posterior da glândula pituitária, embriologicamente, vem do mesmo tecido de outras estruturas cerebrais. Ela se comunica com o hipotálamo através de impulsos, tá? Nervosos. Muito bom. A parte da glândula pituitária anterior, ela é diferente. Ela tem uma origem embriológica
que é a mesma que forma o céu da tua boca. Então, a origem biológica da parte anterior é diferente. E, portanto, ela, para conversar com o hipotálamo, ela não conversa através de impulsos nervosos, mas ela conversa através de liberação de precursores hormonais, ou seja, substâncias que posteriormente vão formar ou estimular a produção de hormônios. Então veja você a diferença, a parte posterior e a parte anterior. Bom, vamos lá. Na parte posterior, então o hipotálamo manda lá, através dos seus neurônios, informações, e aí ele produz, o hipotálamo, dois hormônios importantes, que é a ocitocina e o hormônio antidiurético, e esse hormônio vai e fica armazenado na pituitária posterior. É como se lá fosse um reservatório para esses dois hormônios, ok? Bom, muito concordo plenamente com o que a Andrea colocou. Fundamental entender embriologia para entender a função e a ação das estruturas. Bom, vamos falar sobre esses dois hormônios. Ocitocina, a gente conhece, estudou na faculdade, que é o hormônio da conexão, o hormônio do amor. Mas ela não é só o hormônio do amor, ela é o hormônio que causa empatia, é um hormônio que me faz ter uma conexão com você ou com um grupo de pessoas. Então a gente pode falar que a ocitocina, ela faz a conexão entre os seres humanos. Olha que importante a gente entender aonde esse hormônio é produzido. E outra coisa importante, como é que a gente estimula cada vez mais a produção desse hormônio? A gente estimula através de um mecanismo chamado feedback positivo, tá? O feedback positivo é assim, quanto mais em grupo, quanto mais conectado você está com as pessoas, mais você produz esse hormônio, tá? Então, veja você o quão importante é estabelecer essa conexão com o seu paciente ou com mesmo na parte relacional, com a sua família ou com o seu namorado, eu não sei, mas essa conexão é importante, porque ela é um feedback positivo para que você cada vez mais produza esse hormônio, que é muito importante, porque é o hormônio que te faz ser conectado com outras pessoas e te traz um grande bem-estar. Tá bom? Vamos ver. Bom, eu falei que a gente tem lá o ocitocina na pituitária posterior e falei que tem o antidiurético. O que é o hormônio antidiurético? O hormônio antidiurético é aquele hormônio que vai fazer você fazer menos xixi. Quando a gente está inchado, a gente toma diurético para fazer mais xixi e eliminar mais água. Mas o antidiurético, ele corta, faz você urinar menos. Quando você começa a urinar menos, o que acontece? Você tem um volume sanguíneo maior e, consequentemente, você tem uma pressão sanguínea maior. Então, o seu blood pressure está aumentado decorrente desse volume sanguíneo maior, ok? E a produção desse hormônio antidiurético se dá através de um feedback que a gente chama feedback negativo. Como que é esse feedback? É assim, faltou alguma coisa, aí vai lá o hipotálamo e produz. Então, mediante a escassez de algo, aí ele vai e produz, ok? Ele detecta a falta e vai lá e produz. Isso é chamado de feedback negativo, tá bom? Bom, então, gente, aqui, né, brincando aqui com vocês, mas agora vocês que estão sabendo um pouco mais sobre a glândula pituitária, principalmente sobre a parte posterior, quando você percebe uma pessoa que não tem muita empatia, tem uma dificuldade, né, aquela coisa meio travada para se relacionar, uma pessoa que não gosta muito de se conectar com as pessoas, espera aí que estão me ligando, eu preciso recusar aqui, espera aí, gente. E aí, quando você olha essa pessoa, você fala assim,
Tá faltando aí ocitocina, tá? Então você já sabe para que serve a ocitocina. É engraçado porque quem é fisioterapeuta vai me entender. Quando a gente tá na praia, principalmente, a gente começa a olhar as pessoas caminhando, o olhar do fisioterapeuta é sempre assim, aquele lá tem escoliose, ó. Aí aquele lá acho que tem uma diferença da pelve. Então agora é assim, percebeu alguém que está com uma dificuldade de conectar com o outro? Faltou ocitocina, tá faltando ocitocina, tá? E aí você lembra da glândula pituitária, parte posterior. Beleza? Gostou, Geraldo? Eu tô fazendo essas estratégias pra gente não esquecer, tá bom? Essas informações. Então, levanta a mão aí, faz assim, fala assim. Quem é que tá com a ocitocina bombando? Começando o ano com a ocitocina bombando. Conta aí pra mim. Geraldo, com certeza você tá. Geraldo tá com ocitocina. Quem mais tá? Graziela. Quem mais tá com ocitocina no topo? Josete. Graziela. Muito bom, gente. Mariel. Rê Benedete. Beleza. Vamos seguir com essa ocitocina lá em cima. Bom, a pituitária, a Estela também, a Gi. Pituitária anterior, como eu falei, formada embriologicamente por um tecido que é o mesmo do céu da boca, ela acontece coisas mais diferentes lá. O que acontece? O hipotálamo manda lá para ela substâncias que chamam release, são hormônios que vão ajudar a pituitária a produzir outros hormônios. Então, tipo, vamos falar que são os precursores. Então, o hipotálamo vai mandar lá vários precursores, né, para a pituitária anterior. E aí, esses precursores chegam na pituitária anterior e a pituitária anterior começa a formar, então, alguns hormônios. Ela produz 7 hormônios. Quem são os hormônios produzidos pela pituitária anterior? 1. GH, hormônio de crescimento. 2. TSH, que é o da tireoide. 3. Adrenocórtico-trófico, tá? Que é do estresse. 4. LH. FSH, que são os hormônios das gônadas, hormônios sexuais. Outro, a prolactina, tá? Deixa eu ver se eu falei. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Falta um aí. Depois eu vou lembrar qual que é esse um que tá faltando, tá? Mas o que eu quero falar aqui para vocês é do hormônio GH, o hormônio de crescimento, que tem muito a ver aí com a nossa fáscia. Só para contextualizar vocês, tá? Quando o hipotálamo manda aí esses hormônios precursores para a pituitária anterior, esses hormônios são chamados de hormônios tróficos. Recebe esse nome de hormônios tróficos, hormônios que são produzidos exatamente dessa forma. Ele precisa que seja liberado um precursor, aí a pituitária vai lá, faz lá o trabalhinho dela e secreta esse hormônio. Esse hormônio, ele vai aí no nosso corpo achando os receptores desses hormônios. Por exemplo, da tireoide, vai achar os receptores na tireoide, vai lá na tireoide e faz a tireoide produzir outros hormônios. Veja você então que é uma cascata que é iniciada no hipotálamo, passa pela pituitária e depois pode ir para outras estruturas. Então, por isso que a glândula pituitária é chamada de glândula mestre, porque se ela não tivesse essa ação aí, você não teria a produção de vários importantes hormônios presentes no seu corpo, tá bom? Então, dentre todos esses hormônios que eu falei, a gente citou aí o GH, que é o hormônio do crescimento. Isso mesmo, o LH é o da ovulação. Bom, vamos falar um pouco mais sobre o hormônio do crescimento. Então, o hormônio do crescimento, você já sabe, estimula o crescimento em fases específicas da sua vida. Ele é responsável pelo crescimento ósseo, tá? Ele é importante para a síntese proteica,
Número 4, isso interessa muito a gente, ele é importante para reparo tecidual, regeneração de tecidos, tá? O GH também estimula o fígado a produzir a insulina e o GH estimula a produção de colágeno, principalmente nos tendões. Então, o GH, esse hormônio, ele tem uma importância, uma relevância na sua face. Ele vai produzir mais colágeno, certo? E ele vai ajudar, quando você tem uma ferida ou uma cicatrização, ele vai ajudar nesse reparo, também produzindo colágeno. E para quem lê e gosta de ler artigos, vocês já devem ter deparado com alguns artigos que em algum momento mencionam a importância do GH na nossa fáscia, tá? Tem até um artigo que eu li recentemente que fala o seguinte, foi feito em animais, não foi feito no ser humano. Quer dizer, foi feito em ser humano, desculpa. E eles usam uma pomada com GH, tópica. E eles passam essa pomada próximo às regiões onde precisa de cicatrização. E eles verificaram que isso acelera o processo de cicatrização, tá? Óbvio que a pesquisa é bem detalhada, eu simplifiquei aqui para você, mas só para te mostrar que existem estudos científicos que fazem já essa ponte do uso do GH trópico para acelerar a cicatrização, tá bom? Agora, o hipotálamo, ele também produz, que é o 7º hormônio que eu falei para vocês, que é o GH inibitório, tá? Quando é que a gente produz o GH inibitório? Quando você tem um estresse emocional muito grande, quando você tem um trauma muito grande, ele começa a produzir esse hormônio que é o GH inibitório. E o que acontece? Acontece que você vai ter menos GH circulando no seu corpo e você vai ter o quê? Menos crescimento ósseo, menos favorecimento para reparo tecidual, menor síntese proteica, menor síntese de colágeno. Aí eu quero que você preste bem atenção. Você conseguiu entender a importância do seu estado emocional, do estresse, do trauma, para a produção de anti-GH e o impacto que isso tem na sua saúde? Tá? Então aqui a gente novamente faz um link entre o estado emocional alterando a sua produção de hormônios e consequentemente te trazendo respostas não tão saudáveis para o teu corpo, tá bom? Outra pesquisa que eu li também para contar para vocês é que, como já mencionei na live da pineal, o nosso corpo ele secreta hormônios através de vibração. E tem muita pesquisa que estuda hoje o estado vibracional e como é que isso impacta a secreção de hormônios pelas glândulas. E tem um estudo que fala que estímulos menores de 10 Hz estimulam a pituitária a produzirem mais hormônios, ok? Então, aqui de novo, eu estou fazendo uma ponte entre vibração e a produção maior ou menor de hormônios, entendeu? Então, o que eu quero te mostrar é toda essa relação que a gente consegue fazer com anatomia e com tudo que a gente estuda de fáscia e de biotensegridade. Consegue perceber, e coloca para mim sim, se você de fato conseguiu perceber como tudo isso se interage? E para você que entrou um pouco mais tarde na live, eu falei que a gente tem agora um grupo no WhatsApp, não é no Telegram, é no WhatsApp, chamado Anatomia Contemporânea. Para você entrar nesse grupo, tá lá na minha bio. Entra nesse grupo, porque hoje, em algum momento do dia, vou colocar o artigo que eu mencionei aqui para você e vou colocar uma foto bonita da pituitária para você ver aonde ela fica alojada, tá bom? Ai, que bom, gente, que bom que fez sentido e que bom que ficou claro essas interações da glândula pituitária com outros sistemas. Ok? Então, vamos fazer um resumo da ópera aqui, que a gente chama de mapa mental, e talvez se você quiser,
Pode até desenhar o que eu vou te falar, mas fazer um resumo dessa live para você guardar aí. Vamos lá, resumão da live. Vamos lá. Glândula pituitária, também chamada de hipófise, tem uma maior comunicação, ela é parceira do hipotálamo. Ela é dividida em anterior e posterior. A glândula pituitária, posterior, formada por tecido embriológico neurológico, produz dois hormônios, ocitocina, o hormônio da conexão, e o hormônio antidiurético. A pituitária anterior vem de uma outra origem embriológica, ela tem uma origem embriológica que é a mesma do céu da boca, e ela faz 7 tipos de hormônios. Com a ajuda do hipotálamo, ela recebe então esses hormônios precursores, produz esses 7 hormônios e manda esses 7 hormônios para o nosso corpo. Dentre esses hormônios que ela produz, o que eu falei mais foi o GH, um hormônio do crescimento, que é muito importante porque ele vai fazer parte durante a nossa fase de crescimento, ele também faz o nosso crescimento ósseo, ele também é responsável por reparos teciduais, síntese proteica, produção de colágeno nos tendões. Mas, mediante a um estresse, a um evento traumático, você é capaz de inibir a produção desse hormônio de crescimento. E, consequentemente, você não tem, então, todas essas funções atuando de forma saudável, tá bom? Então, fica aí para você esse resumão sobre a pituitária. A live vai estar lá no meu YouTube, na playlist live. Volto a lembrar que durante o mês de janeiro, todas as quartas ao meio-dia, o nosso tema vai ser anatomia contemporânea. E se você está interessado em fazer esse curso, a certificação de anatomia contemporânea, a gente vai abrir a vaga só em fevereiro, tá? Por enquanto as vagas estão fechadas, mas a gente vai abrir em fevereiro, então fica ligado aí, tá? E eu deixo aí para vocês, então, vou fazer uma enquete. Vou começar a fazer uma enquete agora para o tema da próxima live na quarta que vem. Vocês querem que eu continue falando de glândulas ou mudo para um outro tema? Coloca aí para mim, sim, glândulas ou não, quero já um outro tema. Deixa eu ver o que vocês querem mais ou menos, porque eu tenho uma glândula importante para conversar aí com vocês. Não vou falar ainda qual, é surpresa, mas a gente pode seguir aí no tema de glândulas, que agora a gente estou fascinada por essa coisa de glândulas e pela endocrinologia. A Estela falou que sim, continua em glândulas. Quem mais quer que eu continue em glândulas? A Rê também, Débora também, Marion entrou agora. Tá, Marion, depois você assiste a live, vai ficar gravada, vai estar lá no YouTube. A Tereza falou sim, a Gi sim. Então tá, gente, vamos continuar então com o tema glândulas para a próxima quarta-feira, tá bom? Gente, muito obrigada. Entra no WhatsApp da Anatomia Contemporânea, o link tá na minha bio, que durante o dia de hoje eu vou colocar para vocês artigos que foram mencionados nessa live, tá bom? Beijo grande, até a próxima quarta. Tchau!